Bom dia, graça e paz. Estamos hoje, dia 13 de outubro de 2020, e estamos aqui no nosso devocional da manhã. Nosso devocional da manhã, que agora, até o restante, até o final do mês, a gente vai estar falando sobre o que caracteriza uma igreja evangélica. Dia 31 de outubro de 1517, teve um grande marco para a Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento de dos cristãos de voltarem aos ideais da igreja primitiva, de voltar aos ideais dos discípulos de Jesus, porque a igreja tinha se desviado muito das ideias de Jesus, tinham se desviado muito do padrão de igreja que se encontra em Atos dos Apóstolos. Então, a ideia dos reformadores é voltar à origem da igreja. E para voltar a essa origem, eles estabeleceram uma das coisas que eles fizeram, e é o que nós vamos estar falando essa semana. Uma das coisas que eles tiveram como o ideal, como as 5 solas, ou seja, os 5, só isso, né? Então, só isso, 5, sola escritura, somente as Sagradas Escrituras. Segundo, somente a graça de Deus, somente pela fé, somente Cristo, somente a Deus toda a glória. Essas são as 5 solas. E hoje nós vamos começar falando sobre sola scriptura, ou somente a Bíblia, que é uma das maiores características da igreja evangélica. O que dá para dizer assim, o que diferencia a igreja evangélica de outros ramos cristãos, e que começou isso. Enquanto outras religiões levam por base a opinião dos seus líderes, ou as suas tradições, os seus costumes, ou o que os outros falam, ou sei lá o que foi, né? A ideia, uma igreja evangélica tem por base como doutrina a Bíblia. A própria igreja metodista, que é uma igreja evangélica, ela diz que nós temos por base doutrinária a Bíblia no seu Antigo e Novo Testamento. Essa é a nossa regra de fé. Então, para um evangélico, a regra de fé não é a opinião do que um líder fala, a regra de fé não é, sei lá, um costume que aprendeu não sei de onde, a regra de fé é a Bíblia. Essa é uma das primeiras coisas que caracteriza. Então, tudo aquilo que não condiz com a Bíblia não pode ser considerado regra de fé. Aliás, e aquilo que contraria a Bíblia deve ser considerado como anti-fé. Essa é um dos princípios que está expresso nos ideais da Reforma Protestante como sola Escritura. Mas por que os evangélicos, as igrejas evangélicas têm somente as Escrituras como regra de fé? De onde eles tiraram isso? Eles tiraram isso porque essa sempre foi a base da fé dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, eles tinham como base de fé o Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a base de fé da igreja primitiva, e as palavras de Jesus faladas que eram contados pelos apóstolos de Jesus, que deu origem ao Novo Testamento. E também as orientações que os apóstolos davam a respeito das palavras de Jesus, que são as cartas. Então, ou seja, sempre para os cristãos primitivos, a base de fé foram as Escrituras. Isso é muito bom, porque se a regra de fé for a opinião de a regra de fé vai mudando conforme o tempo passa. E em algumas religiões cristãs é assim mesmo, muda conforme o tempo vai mudando a regra de fé.
mas nós cristãos evangélicos que seguimos sola escritura, seguimos somente a Bíblia, nós temos essa regra de fé que garante que nós estamos buscando sempre na palavra de Deus essa diretriz, e a palavra de Deus, Jesus vai dizer, olha, tem vários textos que eu poderia dizer assim, olha, Jesus disse, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Várias palavras de Jesus, mas eu quero compartilhar com vocês João capítulo 17, versículo 17, bem fácil de guardar, e por isso que eu escolhi também essa, 17. João capítulo 17, versículo 17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está orando, falando com Deus, falando com o Pai, por nós que somos seus discípulos, e ele diz assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade da nossa fé, a verdade que santifica. Jesus vai dizer em João capítulo 15 que a verdade nos limpa, que a palavra de Deus nos limpa. Jesus vai dizer, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. A vontade de Jesus expressa nas Escrituras é que nós sigamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é aqui, as Sagradas Escrituras. Né? Seguindo a palavra de Deus que nós vamos ser santificados. Seguindo a palavra de Deus é que nós vamos ser limpos. Jesus vai dizer, conhecereis a verdade nos libertará. Então, e a palavra de Deus é verdade, seguindo a palavra de Deus nós vamos ser libertos. A libertação está aqui, na palavra de Deus. A santificação está aqui, na palavra de Deus. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus vai dizer assim, que nós devemos examinar as Escrituras, porque nós cremos que nelas temos a vida eterna. Então a vida eterna está aqui nas Escrituras, nos conduz à vida eterna. E nós, como cristãos evangélicos, nós não seguimos a opinião da nossa liderança, nós não seguimos tradições estranhas, costumes estranhos, não copiamos outras religiões. Nós, como cristãos evangélicos, nós temos na palavra de Deus a nossa regra de fé. Isso quer dizer sola escritura, a primeira das 5 solas, a primeira dos 5 eixos da igreja evangélica. São 5 pilares de uma verdadeira igreja evangélica, essas 5 solas. Então aqui, santifica-os na verdade. Olha Jesus orando e dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra, Pai, é a verdade. Aqui está a verdade que nos orienta. Aqui está a verdade que nos guia. Aqui está a verdade que nos limpa. Aqui está a verdade que nos santifica. Aqui está a verdade que nos liberta. Aqui está a verdade que nos conduz à vida eterna. E nós, como cristãos evangélicos, seguimos esse padrão. Eu quero orar por ti nessa manhã, pedindo a Deus pedindo a Deus que desperte para esse compromisso que a gente tem que ter com a palavra de Deus. Nós, não como cristãos evangélicos, mas como qualquer cristão, todos os cristãos e cristãs, nós precisamos ter esse foco nas Escrituras. É as Escrituras que é a nossa regra de fé. Eu vou estar orando por ti, pedindo que Deus desperte e fortaleça o amor pelas Sagradas Escrituras. E também orando para que teu dia seja um dia, essa terça-feira seja uma terça-feira abençoada. Muito bem. Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço e te louvo pelas tuas Escrituras, que servem, Senhor, como parâmetro, para que a gente não se perca em opiniões diversas, para que a gente não se perca em costumes estranhos, para que a gente não se perca copiando as outras religiões. Tu nos deste as Escrituras que, para nós, é a única regra de fé. Pai amado, tua palavra diz que as Escrituras são a verdade, e nós queremos viver essa verdade. Pai amado, eu também quero colocar diante de ti, Senhor,
a vida de cada pessoa que está acompanhando essa oração, declarando em nome de Jesus que o teu Santo Espírito esteja aumentando o amor pelas Escrituras, despertando, Senhor, entendimento, e que, Senhor, nós possamos encontrar nas Escrituras a libertação, a cura, a direção, encontrar nas Escrituras a verdade que liberta, encontrar nas Escrituras o caminho para a vida eterna. Pai amado, desperta em nós o desejo de conhecer mais e mais as Sagradas Escrituras. Pai amado, eu também quero colocar diante de Ti cada irmão, cada irmã, cada família, cada ambiente de trabalho, cada ambiente familiar, declarando sobre a vida deles e delas a bênção, a Tua bênção que cura, que liberta, que transforma, conforme manifesta na Tua palavra. Nós declaramos a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Um forte abraço para a irmã Simone, para o irmão Jair, para a irmã Ivete, para a irmã Noedi, para a irmã Rosiângela, para o irmão Ricardo e para todos e para todas que estão acompanhando. Nós voltamos amanhã. 5 solas, né? Hoje falamos da primeira, sola escritura. Até amanhã. Deus abençoe a sua vida.